gente, bom dia. Obrigado pela presença de todo mundo que está aqui. Muito feliz com todo mundo que pôde vir. Obrigado à banca, professor Rogério, pelo aceite. Obrigado, professora Eva, professor Laércio, desde já por proposta acompanhar o trabalho. Obrigado, professor Camilo, por orientar esse trabalho. Então, meu trabalho com de detecção de áreas inundadas, com cobertura de nuvens, sistemas óticos, integração com modelos de estabilização. Então, para a gente introduzir, vou partir do título. O título ele já traz para a gente algumas ideias muito importantes sobre o problema do trabalho, o porquê do trabalho. A gente consegue destrinchar bastante sobre o trabalho a partir do próprio título. Então, começando pela detecção de áreas inundadas, a gente começa entendendo que o fenômeno físico-ambiental estudado no trabalho são as inundações, então é o processo de inundação. Só que a gente parte do pressuposto de que as áreas inundadas ou as inundações nesse trabalho são vistas a partir da perspectiva da ciência dos desastres. Então, são quando essas inundações elas afetam negativamente a população. Então, as inundações, como a gente está falando ali, é o fenômeno físico-ambiental estudado, então é um processo dinâmico, só que nessa dissertação ele é entendido de forma estática, manifesta pelas áreas inundadas. Então, novamente resumindo, é um processo dinâmico analisado nessa dissertação de uma forma estática. Então, partindo agora para a parte dos sistemas óticos do título, a gente vê um grande potencial em mapear as áreas afetadas por inundações com dados óticos. Muito do que se viu recentemente nos grandes desastres que aconteceram no Brasil foram esse tipo de análise, né, de antes e depois das áreas afetadas, igual a gente viu também em Porto Alegre. E grande parte dessas análises de antes e depois se dá ao fato de que a gente possui uma grande diversidade de satélites, ou seja, uma alta revisita, que possibilitam a gente mapear os desastres. Um exemplo muito bom e muito prático de uma constelação de satélites muito potencial para análise de inundações é a constelação de satélites Sentinel, com Sentinel 2A, 2B e o recentemente lançado 2C, que permite a gente ter uma alta resolução temporal, que vai fazer com que a gente possa ter uma grande revisita, que é essencial para a gente ter uma análise temporalmente sensível ao evento de inundação, ao mesmo tempo que a gente tem bandas com 10 metros de resolução especial, que permite a gente ver bastante detalhe dos eventos de inundação. Então, a gente parte agora para o problema da pesquisa, né, que é a cobertura de nuvem. A cobertura de nuvem, por vezes nas análises, acontece o seguinte fato: a gente tem uma inundação, eu como analista vou atrás de uma imagem para fazer um mapeamento que seja, eu encontro uma imagem, a imagem está assim. Esse é o cenário considerado difícil nas análises de inundações por satélite. A gente tem um cenário perfeito, que é bem raro, mas acontece, que é aquelas imagens que a gente tem nenhuma ou quase nenhuma cobertura de nuvem, como esse exemplo aqui. E a gente tem o cenário não tão perfeito, que é aquelas imagens parcialmente cobertas por nuvem. E aí é onde o trabalho que a gente propôs entra, né? Pegar esse tipo de imagem e ver o potencial dessa imagem como um dado complementar aos mapeamentos para emergências, né? Então, tendo em vista que eu tenho uma imagem onde eu consiga ver alguma coisa da inundação, ao mesmo tempo em que parte dela está sendo coberta, eu consigo extrair algum tipo de informação ali. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta: beleza, eu tenho ali a área inundada vista pelo satélite ótico, como eu consigo resolver isso? É uma das formas de resolver o que está embaixo da nuvem que eu não consigo ver. Analisando o potencial através da integração com o modelo digital de elevação, sabendo que há um potencial intrínseco da inundação na geomorfometria. Então, o próprio relevo me diz se uma área é potencial ou não a ser inundada, e o uso de modelos digitais de elevação me permite calcular uma série de atributos que podem me trazer essa ideia de potencial. Então, integrando esses dois dados, os dados do MDE e os dados óticos, eu consigo integrar os aspectos espectrais, texturais, morfométricos e hidrodinâmicos para ter uma análise mais completa e mais complexa das inundações. Então, novamente, o problema da pesquisa, a princípio, são as nuvens, porque existem lacunas nas áreas onde as nuvens cobrem áreas que poderiam ou não estar inundadas, e as sombras, onde eu possuo confusão dos algoritmos da classificação da sombra com a água, por vezes, por causa da resposta espectral do infravermelho próximo de ambos os alvos.
Tendo em vista isso, esse trabalho propôs o CADI, que eu carinhosamente apelidei o método do trabalho, que visa analisar como o uso de atributos do terreno extraídos de um MDE pode contribuir com a classificação das áreas inundadas em imagens de sensores ópticos parcialmente cobertas por nuvens. Então, passando para os objetivos específicos, o primeiro visa analisar o potencial de utilização de diferentes atributos espectrais para a detecção de nuvens e sombras, especificamente em imagens de áreas inundadas, tendo em vista como produto uma máscara de nuvens e sombras adaptada para eventos de inundação. O objetivo específico 2 é analisar se, ao aplicar índices espectrais e atributos morfométricos hidrológicos para a detecção de áreas inundadas, eu consigo ter um grande potencial. Essa etapa visa gerar o produto, o método RF1. O objetivo específico seria replicar o RF1, que é daí o objetivo específico 2, para gerar um mapeamento que seja o mais concordante possível, mas que não dependa dos dados ópticos. Essa etapa denominada RF2. E o objetivo específico 4 é analisar se eu consigo gerar um mapa confiável das áreas inundadas, integrando esses dois mapeamentos, tendo o RF2 prevendo o que está acontecendo embaixo da nuvem sombra. Então, passando para os materiais e métodos, a área de estudo principal desse trabalho fica no sul da Bahia. Então, ela abrange uma série de municípios, mas majoritariamente os municípios de Itamaraju e Prado foram mais afetados por essa inundação em 2021, conforme a gente consegue ver nessa imagem. Além disso, como material complementar, foi utilizado o modelo digital de elevação COP-DEM, com um produto corrigido pelo artigo de Brochado e Renault, que é mais adaptado às análises hidrológicas. Então, passando para os métodos, a primeira etapa desse trabalho visa a criação da máscara de nuvens e sombras, especificamente para eventos de inundação, com o intuito de diminuir a quantidade de falsos positivos e, consequentemente, diminuindo a quantidade de informação de água superficial que a gente perde. Essa etapa, ela, a princípio, visou selecionar atributos que fossem mais potenciais e talvez desenvolver algum atributo que pudesse ser utilizado. Alguns dos atributos que foram utilizados mais importantes foram esse MIR-SCD, que foi um atributo que a gente propôs visando diminuir a confusão entre sombra e água. A gente vê que, ao mesmo tempo que a gente tem um limiar de corte, que dá para você integrar a detecção de sombra e luz ao mesmo tempo, a gente consegue separar esses dois alvos da água mais facilmente, o que diminui bastante o custo de amostragem. Outro atributo, o SWIR-SCD, ele tem a mesma ideia, mas tentando propor a utilização da banda do SWIR-1 do Sentinel. Foi testado o SWIR-2 também, mas não apresentou bons resultados. A segunda etapa da detecção de nuvens e sombras é a amostragem. Então, basicamente, foi feita uma amostragem binária entre alvo-nuvem e alvo-superfície, onde o alvo-nuvem inclui a amostragem de sombras e nuvem. Foi feita uma separação aleatória das amostras, em 70% de treinamento, 30% de teste, e essas amostras todas foram submetidas à técnica de K-fold com 10 folds. Posteriormente, foi construída a árvore de decisão individual. Essa terceira etapa foi feita em duas partes, né? Uma primeira parte visando uma análise exploratória dos atributos, então foi feita uma árvore para cada um dos atributos, tendo em vista a análise de qual deles teria o melhor resultado. Tendo essa análise dos atributos, alguns foram selecionados como mais representativos, e foi feito uma árvore, foram feitas 8 árvores com diferentes hiperparâmetros, visando detectar mais ou menos nuvem, ser mais ou menos inclusiva, para a gente evitar, talvez, perder informação de água superficial. Posteriormente, foram submetidas a métricas de avaliação, métricas estatísticas, para analisar se essas máscaras possuíam resultados satisfatórios ou não. Esse processo também foi feito de forma iterativa, a amostragem é feita com o processo de Active Learning, então sempre tentando melhorar a máscara o máximo possível. Passando agora para a etapa denominada RF1, associada ao segundo objetivo específico, a primeira parte dessa etapa
foi calcular os atributos espectrais e morfométricos hidrológicos. Então, foi feita uma pré-seleção desses atributos, baseado na literatura. Posteriormente, foi feita uma etapa de ajuste, né, desses atributos, visando fazer eles concordarem, tendo em vista que são atributos provenientes do MDE e provenientes das imagens lógicas são muito diferentes. Então, além da reprojeção e reamostragem, foi feita a aplicação da máscara de nuvens e sombras. Após os atributos serem ajustados, houve o processo de amostragem. A amostragem inicial foi feita com o classificador não supervisionado K-MEDIAS, tendo em vista ter a maior diversidade de amostras, espectralmente falando, principalmente. E foi feita uma amostragem proporcional a cada grupo. Depois disso, a gente entra no processo iterativo de classificação. Então, foi utilizado o algoritmo Random Forest. O processo ele basicamente se repetia da seguinte forma em algumas etapas. Era aplicado o Random Forest nas amostras, a gente analisava a incerteza, na verdade a gente analisava o erro primeiro, se o algoritmo estava acertando ou não. Consertando o erro, a gente analisava a incerteza, então tentando sempre diminuir a incerteza, até que atingisse o resultado que a gente considerasse satisfatório. Então, toda essa etapa foi iterativa. Então, novamente, o algoritmo Random Forest, a implementação usada foi em R. A primeira parte da análise visava analisar o erro de OOB, que é o erro de validação interna, e, após isso, analisar a incerteza. A etapa RF2 visou replicar RF1, então a gente precisava, ao máximo, tentar fazer com que o mapeamento de RF2 fosse parecido com RF1. Para isso, a gente usou mapas de diferença e o índice de similaridade de AK para analisar o quão similares eram as classificações, tendo em vista que se eu possuísse uma classificação que concordasse com a RF1, eu poderia tentar prever o que está embaixo da nuvem com certa certeza. Então, outra etapa importante que está inclusa ali na análise, tanto de RF1 quanto de RF2, é a análise de importância dos atributos. Então, pensando no cenário onde eu preciso ter mapeamentos dinâmicos, mapeamentos rápidos, quanto menor a quantidade de atributos que eu gerar, mais rápido o meu processamento, né? Então, a gente quis analisar quais atributos eram mais relevantes, e para isso a gente utilizou o algoritmo Boruta, implementado em R, que é associado ao Random Forest. Esse atributo, ele descarta aqueles atributos menos relevantes, iterativamente, enquanto você roda o modelo, com o intuito de equilibrar o custo operacional com o potencial do mapeamento. Então, não perdendo o potencial que a gente tem no mapeamento, mas, ao mesmo tempo, retirando aqueles atributos que talvez não fossem tão necessários. Então, a gente entra ali no objetivo específico 4. Só um minutinho. A gente entra no objetivo específico 4, que basicamente era prever as áreas dentro da máscara de nuvens e sombras com a informação proveniente de RF2. Então, novamente, tendo em vista que eu tenho um mapeamento com dados óticos que é complementado pelos atributos do MDE, que é o atributo, que é a etapa RF1 do objetivo específico 2. Eu tenho um mapeamento que replica o mapeamento de RF1 só com os atributos de potencial do MDE, que é o RF2. A ideia é prever o que está embaixo da nuvem com a informação do potencial. Então, sabendo que um mapeamento concorda com o outro. E, posteriormente, a gente precisava validar isso. Então, tem um mapeamento das áreas inundadas, incluindo as áreas embaixo das nuvens e sombras. Como que eu sei se o que eu estou mapeando é de fato inundado, visto que está coberto por nuvem e sombra, né? Imagem de radar, uma possibilidade de validação. Trabalho de campo seria uma outra possibilidade muito mais difícil e inviável estar ali na hora do evento, ou possuir informações que sejam precisas de campo. Mapeamento participativo também não é tão preciso, mas é uma outra possibilidade. A ideia proposta foi validar o método e não o mapeamento. Se eu conseguir replicar o método em uma área onde eu sei a verdade de campo, digamos assim, então eu consigo talvez analisar se o meu método está acertando ou não. Então, para isso, a gente propôs uma segunda área de estudo no Rio Grande do Sul,
basicamente de um evento de inundação sem cobertura de nuvem, ou com quase muito pouca nuvem, né? Foi utilizado um modelo de nuvens e sombras gerado para a estudo 1. Então, ele foi replicado para essa área, sem nenhum teste, nenhuma amostragem, para ver o potencial dele. O modelo foi gerado para uma imagem de referência que possuía nuvens, então foram detectadas nuvens em uma imagem de referência, e essas nuvens foram colocadas sinteticamente nessa imagem sem nuvem. E basicamente esse trabalho foi o que a gente submeteu como artigo associado à dissertação. Então, passando para os resultados associados ao objetivo específico 1, então, basicamente a detecção de nuvens e sombras, a gente analisou primeiramente o potencial de cada um dos atributos. Foi visto que os atributos individualmente, eles conseguiam, de diferentes formas, mais ou menos, detectar as nuvens e sombras. Quase todos eles falhavam mais nas nuvens cílios, que eu acho que dá para ver que, né, escapou algumas aqui, né? Então, que é a maior dificuldade na detecção de nuvens e sombras, e capturando alguns falsos positivos em áreas de córrego, né, majoritariamente. Individualmente, os atributos eles tiveram esse resultado, como a acurácia global. A gente vê que o atributo MIRA-SCD possui a maior acurácia global. E o atributo SILUS, por exemplo, ele possui a menor acurácia global, mas ele foi o que melhor detectou alguns tipos de nuvem específica. Então, não só porque um atributo possui menores métricas que ele é totalmente descartável. Mas pensando que eu deveria diminuir a minha quantidade de falsos positivos, a métrica de especificidade ela é bem relevante nesse contexto. A gente vê que todos os atributos individualmente não possuíam métricas de especificidade tão altas, né? A ideia era ver onde o algoritmo estava falhando individualmente nos atributos. A gente vê que todos eles, na verdade, possuem alguns falsos negativos em comum. Nesse caso aqui, eram nuvens cílios, essas nuvens mais semi-transparentes, mais fininhas, em áreas escuras. Então, quando a nuvem estava sobre uma área escura e era mais fininha, o modelo não detectava como nuvem. Aqui é onde os falsos positivos aconteciam mais. O da esquerda, no ar ali, são de córregos muito encaixadinhos, então sempre era pego como sombra, o algoritmo estava entendendo como sombra. E o B são as áreas urbanas, que é assim, o maior dos desafios para detectar nuvem, porque muitas ali foram mascaradas, porque ele vê que é branco, o algoritmo, e beleza. Uma forma de resolver isso seria com uma banda termal, que o Sentinel não possui, mas para futuras aplicações Landsat, por exemplo, isso é um potencial. Então, a classificação final deveria suprir o problema de baixa especificidade, ou seja, a presença de FPs, falsos positivos, e tem uma ligeira variação quando a gente alterna os valores de parâmetro do algoritmo. E árvores mais complexas possuem menores parâmetros de complexidade e poda, têm melhores resultados na validação interna. Então, quando a gente juntou esses atributos em árvores de decisão com diferentes hiperparâmetros, a gente viu diferentes potenciais. Lembrando que a ideia era tentar aumentar a métrica de especificidade e reduzir os falsos positivos ao juntar esses algoritmos em árvores de decisão. A gente vê que a árvore 2 possui a melhor métrica de especificidade, sendo então restringindo então a maior parte dos falsos positivos. A gente vê que a acurácia global das árvores com diferenças de parâmetros foram todas superiores à dos atributos individuais. Essa é a árvore 2, a gente vê com maior especificidade, a gente vê que ela utilizou 3 atributos só, o SUIR-SCD, o MIR-SCD e o HOT. E a árvore 3 ela já usou uma maior quantidade de atributos. Ela tem um menor parâmetro de poda, né? E ao comparar com a SCL, que é um produto de classificação que vem junto com o produto Sentinel, que possui uma máscara de sombras em nuvem gerada pelo Sentinel-2 Cloudless, a gente vê que a ideia era analisar o quanto a máscara gerada por esse trabalho, considerando o evento de inundação, que foi a aplicação que ela foi pensada, poderia ser mais potencial. E foi feita a comparação, então, entre a árvore 2, que possuía a maior especificidade, e a árvore 3, que possuía a melhor acurácia global, com a SCL,
a gente vê que a SCL, ela possuiu menos falsos positivos, um a menos do que a máscara gerada pelo trabalho, só que em contraponto ela possui uma grande quantidade de falsos negativos, sendo 24 ali, comparado aos 11 e aos 15 das árvores geradas, das máscaras geradas por esse trabalho. Então, analisando o equilíbrio entre os falsos positivos e falsos negativos, a gente vê que houve um maior potencial nas máscaras geradas pela árvore 2 e a árvore 3 em comparação com o produto SCL, com a máscara gerada pelo produto SCL. Aqui, considerando uma amostragem totalmente aleatória, com 500 amostras aleatórias, a gente vê que o Matthew Correlation Coefficient das duas árvores foi bem superior ao SCL. Essa métrica foi utilizada pensando que a gente tinha uma amostragem desbalanceada, e a gente vê que há uma maior quantidade de falsos negativos na SCL. Ok, passando então para os resultados do objetivo específico 2, o RF1. O mapeamento RF1 se deu em 6 rodadas iterativas de classificação. As 3 primeiras foram concentradas na correção de erros. Então, novamente, se eu precisasse de mapeamento dinâmico e rápido, as 3 primeiras, talvez 2 primeiras, já resolveriam o meu problema para o RF1. A ideia desse mapeamento era otimizar ele baseado na incerteza. Então, diminuir a incerteza o máximo que eu conseguiria. Os erros de classificação nesse mapeamento, eles eram majoritariamente relacionados a bordas, que é um grande problema, e áreas com alvo especial que possuíam resposta espectral baixa e que, mesmo tendo os atributos do MDL, eles não poderiam resolver isso. A gente vê aqui a diferença entre a classificação da etapa 1, do RF1, para a etapa final, que é a etapa 6. A gente vê essa questão das bordas, né, que algumas bordas foram incluídas, outras excluídas. Então, foi majoritariamente essa correção que foi feita da etapa 1 para a etapa 6. Em contraponto, e a gente vê isso até pela métrica do erro, que não variou muito, né? Mas a gente vê que a incerteza ela já diminuiu bastante conforme as etapas foram passando e as amostras foram sendo incluídas. A gente vê na comparação o mapeamento da incerteza da primeira etapa para a última etapa. A gente vê que, por exemplo, as áreas urbanas, após a inclusão do atributo NDPI, que é de áreas construídas, a gente teve uma grande diminuição da entropia. As bordas a gente não conseguiu resolver, porque é difícil mesmo. E a gente tem a diminuição da incerteza também em algumas áreas agrícolas, marcadas em verde, que é um mapa de diferença, né, da entropia inicial e final. Então, tudo que está mais para o azul foi onde diminuiu a incerteza, tudo que está mais para o vermelho foi onde aumentou. A gente vê que aumentou nas bordas, majoritariamente, diminuiu em alvos mais concentrados, né? E aqui é o mapeamento final das áreas inundadas pela classificação RF1. A gente vê certa concordância com os corpos d'água. A gente optou por não retirar, por exemplo, esses laguinhos, né, que ficavam aqui, deixar eles como água superficial classificada também. Mas é uma possibilidade de ter só a mancha de inundação principal também, seja incluindo filtros de probabilidade, que a gente já vai comentar, etc. Aqui é a classificação dos atributos em relação ao seu potencial. A gente vê que após não lembro o número exato, mas 1.300 iterações do Boruta, que ele gera automaticamente suas iterações, essa foi a posição dos atributos, só para falar que ele baixa para cima. Então, o MPWI ele foi mais potencial junto com o NDWI, o que é bem interessante, porque o NDWI ele utiliza bandas presentes em sensores RGB e infravermelho próximo, então, mesmo sendo um atributo mais simples, digamos assim, ele tem um grande potencial. A gente vê que, majoritariamente, os atributos óticos eles estão nas primeiras posições, o que já era esperado, mas tem potencial de alguns outros atributos ali inclusos no meio, né? DWI e o range, como atributos potenciais para esse mapeamento de RF1. Aqui a importância considerando o modelo utilizado, então o modelo final RF16 utilizou esses atributos em ordem, com mais importância. Eles seguem mais ou menos a mesma lógica, só que aqui não está ao contrário, tá? Assim para baixo. Ok, passando para RF2, então, a ideia era novamente replicar o mapeamento de RF1. Isso foi feito em 10 etapas iterativas.
Os erros em si, eles ficaram concentrados em ser resolvidos nas 6 primeiras etapas, das 7 para 10, majoritariamente foi para diminuir a incerteza do mapeamento, a mesma ideia do RF1. E aqui a gente vê um mapa diferente da classificação inicial e final, e a gente vê que muita coisa foi retirada, né, foi excluída. Porque o que acontece? O Random Forest ele vai entender com os atributos de entrada que eu estou inserindo que eu estou tentando ver áreas potencialmente inundáveis, o que é bem geral. Ele vai mapear muita coisa, porque tem muita coisa que é potencialmente inundável. Só que a gente pensando que a inundação ela não depende só do relevo, ela depende de uma série de outras interações, então, precipitação, absorção e percolação do solo, tudo isso, e eu não estou entrando com esses dados de entrada, a ideia era que eu precisava forçar, digamos assim, o Random Forest a entender que eu queria mapear as áreas de fato inundadas considerando só os atributos do relevo. Então, por isso, muita coisa foi excluída. Essas áreas poderiam ser potencialmente inundáveis, mas elas não estão inundadas, considerando o mapeamento ótico como a referência. E inclusão, a gente teve muito pouquinha coisa, majoritariamente em borda. Aqui é uma comparação entre o mapeamento da classificação RF2 e RF1. Eu inverti aqui, desculpa, acabei de ver. Mas a gente vê que tem uma certa concordância, com exceção de algumas coisas que foram mapeadas um pouquinho a mais. Nesses destaques aqui, a gente consegue ver que algumas bordas que em RF2 aparecem aqui, em RF1 não aparecem. Os laguinhos também a gente vê que RF2 não capturou, que era totalmente esperado, tendo em vista que o modelo digital de elevação ele foi reamostrado, então faz sentido ele não pegar esses pequenos detalhes, que não era o objetivo do trabalho também. Aqui a gente vê uma imagem que exemplifica alguns dos desafios que a gente possuiu para o mapeamento de RF2. O que estava acontecendo é que a gente tinha muitos lagos artificiais nessa cena, né, nessa região. E quando a gente possuía, a gente já mostrava isso, né? Então, o que acontecia era que a gente tinha inundação perto desses lagos artificiais. Quando a gente já mostrava isso, o modelo não conseguia detectar uma diferença entre o que era artificial e o que não era, e acabava pegando falsos positivos em outras áreas. Então, ele pegava áreas inundadas que não estavam inundadas por causa da amostragem dessas áreas artificiais. Então, uma etapa que a gente precisou fazer foi de retirada de algumas amostras, ali pela etapa 7, essa etapa iterativa 7, mais ou menos, 8, para tentar resolver esse problema. E aqui a gente vê a diferença entre as classificações RF1 e RF2. A gente vê que grande parte dos problemas estão relacionados à exclusão da classe de inundação do RF2, o que não é visto como um grande problema, tendo em vista que a gente tendo a RF1 como base, a RF2 vai servir para complementar as informações de RF1, então a gente não vai perder informação, digamos assim. E um grande problema de inclusão foi na área urbana, que mesmo com esforço amostral e com a gente pensando em atributos, essas áreas não conseguiram ser mapeadas. E o que aconteceu é que depois, posteriormente, eu vi que a RF1 deixou algumas coisas escapar por causa das sombras aqui, que novamente, não foram pegas pela máscara de nuvens e sombras e acabou sendo confundido com água. Então, ali foi uma pequena lacuna que a gente teve no trabalho. Então, a RF2 acabou ajudando a RF1, nesse caso, incluindo essas áreas. Aqui, os atributos pela sua posição no ranking de importância, novamente, de baixo para cima. A gente vê um predomínio do range com a ordem de Strahler 4 e 5 e a área de contribuição expandida com a ordem de Strahler 3 nas 3 primeiras posições, como atributos mais relevantes. Atributos hidrológicos estão sempre à frente dos morfométricos nesses rankings, com exceção do DWI ali, especificamente esse DWI com esses parâmetros de queda, que é o 5, e com uma janela com kernel 5. A gente vê que esse atributo morfométrico em específico ele teve um grande potencial, mas grande parte dos atributos mais importantes são hidrológicos. Aqui, de cima para baixo, os atributos utilizados pelo modelo RF10, RF210. E aqui uma comparação entre o mapeamento final das áreas inundadas, incluindo as partes embaixo das nuvens e sombras,
e uma comparação quando eu incluo um filtro de probabilidade de 80%. Então, tudo que tem chance de 80% de probabilidade maior que 80% de probabilidade de ser inundação ou não, é incluso, e a gente exclui muitas áreas ali. Então, esse filtro de probabilidade pode ser ajustado dependendo do contexto. Aqui é o mapeamento final, incluindo as áreas fora da máscara de nuvens e embaixo das nuvens. Então, tudo que está em azul escuro são áreas fora das máscaras de nuvens e tudo que está em ciano são áreas embaixo das nuvens. Então, entrando para a etapa de validação, grande parte do desafio da área de validação, diferente para a área principal, foi para as imagens óticas. Então, a gente teve algumas questões com a vegetação submersa, como aqui em B, lagos artificiais igual a área de estudo principal em C. A gente possui uma água mais rasa, também teve maior desafio, maior custo amostral. E B com água com matéria orgânica dissolvida. Então, esses desafios foram maiores para as áreas com mapeamento óptico. Analisando a incerteza, a gente vê que foram feitas 2 etapas só. A gente viu que em 2 etapas o resultado já foi considerado satisfatório. A gente conseguiu diminuir a incerteza de algumas dessas áreas mencionadas anteriormente. Aqui a gente vê a diferença entre entropia inicial e final, que foi novamente voltado para essas áreas que possuíam maior desafio, que eu mencionei anteriormente. Então, foram feitas em 2 etapas, foi visto um grande potencial de mapeamento ser feito em só 2 etapas mesmo, o que para aplicações em respostas rápidas a desastres é potencial. Para RF2, a ideia é novamente replicar o mapeamento de RF1 tendo como base RF2. Então, a gente vê que foram feitas 8 etapas, mas a gente vê que a partir da etapa 4 aqui eu já tinha um resultado muito parecido com o da etapa 8. Então, mudou muito pouca coisa. Então, da etapa 4 para a etapa 8, novamente, a ideia era diminuir a incerteza e não muito corrigir erros mais. Aqui a diferença da entropia para RF2 inicial e final. Então, a incerteza diminuiu bastante nas áreas inundáveis mesmo, inundadas mesmo, né? Então, em azul ali, majoritariamente. Aqui a diferença da classificação entre RF1 e RF2 da 10ª etapa. Acabei de ver um erro no mapa, que era para ser 10, tá, gente? A gente vê que grande parte do que aconteceu foi áreas sendo excluídas. Então, a gente vê que a RF2 excluiu muita coisa. Novamente, é um problema menos relevante do que a inclusão da classe inundação. A gente vê que o EVOL B já teve uma variação maior para a RF2, considerando a área de estudo, em comparação com a área de estudo principal. E aqui é um mapeamento das áreas inundadas pela classificação RF2. Então, toda aquela vegetação submersa que não tinha sido mapeada em RF1, a gente consegue ver mais ou menos aqui excluindo, elas foram mapeadas para RF2 como inundado, que de fato a vegetação submersa está inundada, né? Então, a gente tem esse mapeamento final das áreas inundadas, incluindo as áreas dentro da máscara de nuvens. Aqui, sem nenhum filtro de probabilidade, que estava acontecendo aqui, áreas de borda estavam não sendo mapeadas como inundadas, né? Então, a maior parte dos erros de classificação, nesse caso, estão nas bordas. E aqui a gente vê com filtro de probabilidade de 80%, que incluiu coisa demais. Então, novamente, é necessário ajustar esses filtros para pensar melhor aplicação. Que é uma comparação das métricas entre esses 2 filtros, né? A gente vê aqui o modelo original, sem nenhum filtro de probabilidade, nem o linear de probabilidade, ele foi superior, considerando a amostragem aleatória. Então, partindo para as conclusões, a máscara aprimorada de nuvens e sombras, ela possui um bom resultado para eventos de inundação. O desenvolvimento dos índices NIR-SCD, WPSD e SWIR-SCD aumentaram o potencial dessa máscara de nuvens e sombras. Houve a possibilidade de reduzir o custo operacional de gerar uma máscara de nuvens e sombras. E a maior parte dos problemas de falsos positivos estavam em áreas urbanas, majoritariamente sendo detectadas como nuvens. E os problemas de falsos negativos estavam em nuvens cirros, que estavam sobre áreas escuras. Então, a gente
conseguir uma concordância entre as áreas inundáveis e inundações reais razoável, possui uma alta similaridade do mapeamento ótico com de referência, principalmente para a área de estudo principal, tendo em vista os mapas de diferença e o índice de AK. Há viabilidade para cenários sem dados óticos também, de mapear as áreas inundadas, e a maior parte dos problemas estão nas bordas. Além disso, o uso de lineares de probabilidade pode melhorar esses mapeamentos e produzir outros mapeamentos com diferentes potenciais. Repetir isso aqui sem querer. Não. A gente tem a necessidade de um refinamento constante da amostragem, então é necessário que a gente sempre tente amostrar as áreas mais potenciais para o classificador. E são necessários ajustes metodológicos conforme as condições de processamento disponíveis. Então, para trabalhos futuros, há a possibilidade de aprimorar o modelo de detecção de nuvens e sombras, há a possibilidade de aplicar esse modelo de sombras e nuvens para os satélites Landsat, posteriormente ampliar a série temporal utilizando o produto HLS harmonizado do Landsat Sentinel. Há a possibilidade de aplicação para satélites brasileiros, conforme foi feito o trabalho que a gente desenvolveu. Há ainda a possibilidade de reduzir os atributos utilizados, então alguns atributos não possuíam um grande potencial. Usar linear de probabilidade para detecção de nuvens e sombras também é potencial. Tá, gente, isso aqui vocês ignoram, por favor. Analisar dados pluviométricos e dados de análise de impacto para os eventos de inundação também é potencial. E é possível ajustar o modelo a outros cenários de inundação, então criando outros modelos que podem ser replicados. E, futuramente, é possível esse tipo de método ser testado e aplicado ao charter e respostas rápidas e a mapeamentos feitos por defesas civis. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigada. Gostei muito da apresentação.